E se eu te dissesse que a mais poderosa deusa xamânica da Coreia nasceu como uma princesa rejeitada pelos próprios pais? Esta é a incrível história de Bari, uma jovem que foi abandonada ao nascer, mas cujo destino a transformou na salvadora das almas, a guardiã que guia os mortos até o além. Uma lenda que nos ensina sobre dor, coragem e o verdadeiro significado do perdão. Há muito, muito tempo, um rei e uma rainha da antiga Coreia viviam em profunda tristeza. Eles já tinham 6 filhas, mas o que mais sonhavam era ter um herdeiro homem para continuar a linhagem real. Quando o 7º bebê nasceu, e novamente era uma menina, o rei, cego pela frustração, tomou uma decisão terrível. Ordenou que a criança fosse abandonada nas montanhas para morrer. A pequena princesa foi deixada dentro de uma cesta de bambu, cercada apenas por flores e o vento frio. Mas os deuses, comovidos com aquela injustiça, enviaram espíritos da natureza para protegê-la. Pouco depois, uma velha sábia encontrou a cesta e, sentindo uma conexão imediata, criou a menina como sua própria filha, chamando-a de Bari, que significa a rejeitada. Mesmo sem saber de sua origem nobre, Bari cresceu como uma jovem bondosa e corajosa, com uma ligação inexplicável com a natureza. Os animais a seguiam por toda parte. As flores pareciam se abrir mais vibrantes quando ela passava. Sinais claros de que um destino divino a aguardava. Anos se passaram e uma tragédia se abateu sobre o palácio. O rei e a rainha adoeceram gravemente e nenhum curandeiro do reino conseguia encontrar a cura. Desesperados, eles consultaram um xamã que revelou uma verdade chocante. A única salvação de vocês está nas mãos da filha que abandonaram. Ela é a escolhida pelos deuses. Dominados pela vergonha e pelo arrependimento, o rei e a rainha enviaram mensageiros por todo o reino até que finalmente encontraram Bari, vivendo humildemente entre os aldeões. Ao descobrir a verdade sobre seu nascimento e sobre a doença de seus pais, ela não sentiu raiva ou desejo de vingança, mas sim uma imensa compaixão. Eles me negaram a vida, mas eu lhes darei a cura, ela disse decidida. O xamã então explicou a difícil missão que ela teria pela frente. A única salvação para seus pais era um elixir sagrado, guardado nas profundezas do reino dos mortos. Para buscá-lo, Bari teria que atravessar o mundo dos vivos e enfrentar os portões do submundo. Bari partiu sozinha, guiada apenas por espíritos guardiões e pela força de sua própria fé. Sua jornada foi árdua. Ela atravessou desertos escaldantes, mares tempestuosos e montanhas cobertas por uma névoa densa. No caminho, ela precisou enfrentar 7 grandes provações, cada uma representando um pecado humano: o medo, o orgulho, a ganância, a raiva, o desejo, a dor e o desespero. Mas a cada desafio, Bari não usava a violência para vencer. Em vez disso, ela respondia com compaixão. Diante de demônios famintos, ela oferecia flores. Para afastar a escuridão, ela cantava canções de luz. A cada passo, sua alma se purificava, e os espíritos do caminho começaram a segui-la, maravilhados, chamando-a de aquela que não teme a morte. Finalmente, ela chegou às portas do submundo, que eram guardadas por um temível dragão de 3 cabeças. Com humildade, ela se ajoelhou diante da fera e disse: "Eu não venho por mim, mas por aqueles que ainda têm esperança." Surpreendentemente, o dragão se curvou e a deixou passar. No coração do submundo, Bari encontrou o temido rei Yeomra, o senhor dos mortos. Com sua voz grave, ele perguntou por que uma mortal ousava invadir seus domínios. Bari respondeu com uma calma inabalável: "Porque a vida dos meus pais depende da minha coragem, e o amor é mais forte que o medo." Comovido pela pureza e pela determinação da jovem, Yeomra permitiu que ela coletasse a água da vida e a flor da ressurreição, 2 relíquias sagradas capazes de curar qualquer doença. Mas ele impôs uma condição. Depois de cumprir sua missão, ela teria que retornar ao submundo para sempre e se tornar a guia das almas perdidas. Sem hesitar, Bari aceitou seu destino. Ela retornou ao mundo dos vivos, atravessando novamente rios de fogo e ventos de morte, até chegar ao Palácio Real. Lá, derramou o elixir sobre seus pais, que se curaram instantaneamente. Mas quando a rainha, chorando de alegria, tentou abraçá-la, o corpo de Bari já começava a se desfazer em uma luz dourada. Sua promessa no mundo dos vivos estava cumprida. Bari desceu novamente ao submundo para honrar seu pacto com o rei Yeomra. Lá, ela se transformou na deusa Bari Gonju, que significa a princesa Bari, a salvadora das almas. Desde então, sua missão é guiar os espíritos dos mortos através de 7 rios espirituais até o reino da paz, protegendo-os das sombras e do desespero.
Até hoje, os xamãs coreanos invocam a deusa Bari durante os rituais de passagem, pedindo que ela conduza as almas em segurança e abençoe os vivos com sua compaixão infinita. Ela se tornou o símbolo máximo do perdão, da coragem e do amor que é capaz de vencer até mesmo a morte. Em muitas pinturas e templos, Bari é representada vestida de branco, segurando uma flor e uma cabaça dourada, os símbolos de sua pureza e do poder da cura eterna. A história da deusa Bari nos lembra que o verdadeiro poder não vem da força ou do status, mas do sacrifício e da empatia. Ela foi rejeitada ao nascer, mas se tornou a guardiã sagrada entre a vida e a morte, provando que até o coração mais ferido pode se transformar em uma fonte de luz para o mundo. Gostou de conhecer essa lenda incrível? Se inscreva no canal e ative as notificações para descobrir mais histórias de deuses esquecidos e heróis divinos do Oriente. Obrigado por assistir e até a próxima.